A paz do Senhor, professor, professora da Escola Bíblica Dominical. Nós somos da IADERN, Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte. Eu me chamo Ingrid Carvalho, sou vice-superintendente da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui com a nossa irmã Ana Célia, que é professora da Escola Bíblica Dominical, supervisora pedagógica. A paz do Senhor, irmã Ana Célia. Paz do Senhor, irmã Ingrid. É um prazer estar aqui novamente, contribuindo com a EBD em Síntese, né? O podcast. Isso mesmo. E se você, professor que nos acompanha, gosta das dinâmicas, das dicas pedagógicas, já se inscreve, né? Já nos acompanha aqui. Nós estamos aqui hoje para trazer uma dinâmica da lição de número 10. Davi, marido e pai. Que lição maravilhosa, né? Principalmente para a classe de jovens, né? Que vai falar aí sobre a família, né? Sobre as configurações de uma família, né? Então, os objetivos desta lição de número 10 é saber que a família é um projeto de Deus, ressaltar que, por intermédio do casamento, nos tornamos uma só carne e compreender que os filhos são herança do Senhor, né? Então, é uma lição aí maravilhosa para você, professor, trabalhar com o seu aluno aí na classe de jovens. E eu já queria ouvir a nossa irmã Ana Célia com a sua dica, a sua dinâmica para esta lição. Pronto, a dinâmica que eu trago hoje, né, para o professor é dinâmica da família, né? Essa dinâmica ela está baseada no primeiro objetivo da lição, que ela vai falar, saber que a família é um projeto de Deus, né? Então, após o professor ministrar o primeiro tópico da lição, o professor ele vai dividir o aluno em três grupos. Ele pode ficar à vontade, ele tanto pode aplicar essa dinâmica após o primeiro tópico da lição, como no finalzinho, né? Já que ele vai precisar dividir a turma. E aí, dependendo do tamanho da turma, o professor ele pode dividir em três grupos a turma. E aí ele vai trazer por escrito para cada grupo uma pergunta, certo? E essa pergunta, os alunos eles vão estar discutindo em cada grupo essa pergunta que foi dada, e depois vai ser escolhido apenas um aluno para trazer o que eles entenderam, o que eles compreendem, né, como resposta para essa pergunta. E aí eu trouxe três opções, mas o professor ele pode ficar à vontade, certo? Para o primeiro grupo, eu trouxe como opção de pergunta qual o meu papel, ou seja, qual a minha responsabilidade, né, para contribuir para a felicidade da minha família. Né? Então, o primeiro grupo, eles vão estar discutindo essa pergunta. O segundo, quais valores ou quais os princípios são fundamentais em uma família? Né? Então, o segundo grupo vai estar tratando sobre essa pergunta. E o terceiro, quais os desafios da família na atualidade e o que podemos fazer a respeito. Então, depois que os alunos se reunirem, cada um discutirem a sua pergunta, o professor ele vai abrir, né, uma discussão, né? Ele vai abrir um diálogo com toda a turma, onde eles vão estar colocando o que eles pensaram, o que eles trazem de sugestão. O professor também vai estar contribuindo, né, que como facilitador ele vai estar contribuindo. E aí, no objetivo final é refletir, fazer os alunos refletirem sobre este projeto, sobre esta instituição, né? Que foi algo que foi instituído pelo próprio Senhor, que é a família. Então, essa é a minha dica para esta lição, que traz como título Davi, marido e pai. Que dica, que dinâmica maravilhosa, né, irmã Ana Célia, para aplicar. E dinâmicas simples, né? Obrigada por É, contribuir conosco. O objetivo é justamente esse, né? Que a gente traga aí dinâmicas, dicas práticas, porque a gente sabe que o tempo, né, da aula, ele não é assim é, tão extenso, né? Então, assim, essas dinâmicas, elas não levam tanto tempo, né? O professor, ele pode facilmente aplicar em sala de aula. Eu também trouxe uma dinâmica, né? Eu digo que é mais uma dica, um desafio, né? Que você vai fazer, professor, com os seus alunos ali em sala de aula, sobre uma pequena reflexão.
quem é Davi na família, né? Quem foi Davi em sua família? Você vai conversar rapidamente com os jovens sobre como Davi ele foi um homem segundo o coração de Deus, né? Mas ele teve grandes desafios como marido, como pai, né? Todos nós conhecemos a história dos desafios que Davi enfrentou, né, em sua família. E aí você vai dizer, né, o que a vida familiar de Davi nos ensina. Você vai levar o jovem para essa reflexão, né? Você vai fazer ele imaginar, né, como o que foi que Davi fez, né? O que que a gente aprende com ele. E aí qual vai ser o desafio? Você vai dividir os jovens em pequenos grupos e entregar a cada grupo um cartão, né? Um papelzinho, né? A gente diz um cartão, mas pode ser só escrito ali, né? Num pedaço de papel, que você, professor, mesmo pode escrever, né? Com uma situação desafiadora que envolva o contexto familiar. Então, você, nesse momento, até leva o jovem a se pensar, imaginar ele no futuro, né? Já ali com a sua família, né? Dentro da sua casa. Por exemplo, um filho adolescente que está rebelde e não quer ir mais para a igreja, né? Então, você pode levar essa situação para eles. Você e sua esposa, ou seu esposo, né, estão brigando por falta de tempo juntos, né? Aqui são algumas dicas. Você tem filhos de casamentos diferentes, eles disputam a sua atenção, né? Que, inclusive, foi uma situação de Davi, né? Que tinha filhos de casamentos diferentes. Então, você vai levar o jovem, né, para esse desafio. O que que ele pode fazer aí? O que que ele vai fazer diante dessas situações? Né? E aí você pede, né, para que eles discutam entre si como é que eles reagiriam de forma bíblica, né, e de forma madura, né? Então eles vão pegar essas situações e eles vão expor depois o que que eles fariam, né? O que que você faria com essa situação dentro da sua família, né? E aí você pode ali refletir com eles no final, fazer uma reflexão, né, mostrar para eles, né, que assim como essas situações aconteceram na vida de Davi, nós também estamos sujeitos a isso, né, durante a nossa vida, né, a nossa constituição de família, né, às vezes separações, filhos de casamentos diferentes, né? Então, como é que a gente vai agir diante disso? Então, você vai trazer o jovem para essa reflexão, né? Você vai refletir com eles também que Davi errou, né, mas ele se arrependeu, né? Então, nós não estamos chamados ali, não somos perfeitos, né? Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele cometeu muitos erros, né? Mas o mais importante é que ele se arrependeu, né? Ele se voltava sempre para Deus. Isso é importante para a gente ter uma boa base na nossa família, né? Às vezes a gente erra, mas a gente precisa desse arrependimento, né? Precisa se voltar para Deus para resolver esses conflitos que muitas vezes acontecem no ambiente familiar, né? Então é uma dinâmica aí simples, mais de reflexão e de desafio para o jovem se imaginar ali um pouquinho no futuro, né? Quando ele constituir a sua família. Né? Então, essa é a minha dinâmica, a minha dica de hoje, né? Irmã Ana Célia já trouxe a sua. Tem algo mais a acrescentar, irmã Ana Célia? É importante também o professor, já no finalzinho da sua aula, falar para o aluno sobre a importância dele orar. Orar pelos seus sonhos, né? Orar pela família que ele vai construir, né? Já orar pelo seu futuro. Porque a família, como a lição vai tratar, ela é um projeto de Deus. Eu desde muito criança, o Senhor, ele me deu essa consciência de que eu já precisava orar. E Sim. hoje eu vivo respostas daquelas orações. Hoje eu vivo respostas das orações que eu fiz a Deus ainda criança. Então, falar para o jovem, né? Porque casamento ele não é brincadeira, é algo muito sério. São Isso. pessoas diferentes, né, com responsabilidades diferentes e que é necessário que cada um, diante da sua responsabilidade, cumpra o seu papel para que seja um casamento bem-sucedido, com a presença do Senhor, com a bênção de Deus, né? Então, conscientizar os alunos sobre a importância de estar sempre apresentando em oração o seu futuro. É verdade, irmã Ana Célia, né? É necessário, na verdade, que a É, gente ensine isso aos jovens, né? A importância de orar pela sua futura família, né? Principalmente aqueles que já estão, né? Muitos já estão
comprometidos, às vezes uns com os outros, já dentro da sala de aula, já tem os que namoram, né? Então, que eles possam refletir, né, sobre que o namoro cristão, ele é para o casamento, né? Então, eles precisam estar ali em constante oração para a constituição da sua família com a base, né, sólida que é no Senhor, né? Então, é muito importante a gente fazer esse momento com os nossos alunos. Certo? Então, essa é a nossa dinâmica, a nossa dica de hoje, né? E você que gosta de nos acompanhar, continue nos acompanhando em nosso podcast e até a próxima lição. A paz do Senhor.